Ô Bula, o que aconteceu nesse balanço financeiro do Palmeiras? Eu acho que a torcida do Palmeiras está querendo entender. Pouca gente tem a vontade de ler a matéria inteira, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer entender o que acontecem, o que está acontecendo com essas contas do Palmeiras. Então, se você puder dar um panorama e também já explicar a situação do Dudu, que houve uma divergência, é isso mesmo? Na realidade, o balanço, né, para nós que somos leigos, na hora que você vê aquela quantidade de números, até você entender, né, o que passa é difícil. Se é que a gente consegue entender, né, alguma coisa, a gente só se apega onde tem lá as transações de jogadores, você vê o nome do jogador, né, e o valor. E em relação a isso, a gente pediu para um contador fazer uma análise do Palmeiras, porque mais do que mostrar que o Palmeiras teve 151 milhões de déficit, é entender um pouco de o quanto que é esse dinheiro para frente, o quanto que prejudica o Palmeiras, né? Não só para agora, mas assim, o futuro está comprometido, como é que está a saúde financeira do clube, né? E o Martins, que é um palmeirense, né, fez isso, o contador palmeirense fez isso para o nosso palestra, a gente publicou no sábado, né? E a gente percebe que, obviamente, isso iria acontecer, tive um impacto muito grande nas finanças por conta da pandemia, né, de queda de receitas, e o ponto que nós trouxemos na nossa análise, Celso, é na questão muito em relação da dificuldade que o Palmeiras vai ter de honrar compromissos a curto prazo, e sendo mais didático possível, como ele foi para a gente, basicamente é para explicar assim, vamos colocar aqui em 2019, para cada R$1 que o Palmeiras tinha de dívida, o Palmeiras tinha 33 centavos de dinheiro para pagar este R$1. Tá? E a situação em 2020 é a seguinte: para cada R$1 que o Palmeiras tem de dívida, hoje o Palmeiras tem 29 centavos para poder pagar. Então houve uma queda aí de 33 centavos para 29, de 4 centavos para cada real de dívida que o Palmeiras tem. Isso é uma coisa que, comprometeu financeiramente o clube? Não, mas é um ponto de atenção que traz, né, em relação a isso. E uma coisa que, conversando com pessoas do clube, né, com conselheiros também, foi uma outra matéria que a gente trouxe no sábado, foi em relação aos conselheiros não terem acesso a esse balanço antes da publicação. E aí, mais um ponto. Por que a publicação foi dia 30? Porque é lei. Dia 30 de abril é o último dia, né, para os clubes colocarem isso e mostrarem os seus balanços. Tanto que o Palmeiras publicou em jornais, né, a divulgação disso, como prevê a lei. Porém, a reunião que estava marcada para o Conselho Deliberativo ia ser dia 15 de março para discutir o balanço. O Estado de São Paulo entrou na fase mais crítica, o clube fechou, essa reunião não pôde acontecer. O Palmeiras se resguarda, dizendo que 15 dias antes da reunião ele apresenta essa documentação para os conselheiros analisarem para ver o debate na reunião do Conselho Deliberativo, na reunião ordinária, que não aconteceu, né? Então, qual é uma situação que os conselheiros voltam a colocar? Tanto situação quanto oposição atualmente do clube. O ponto deles: por que o Palmeiras não faz igual nós estamos fazendo aqui, uma reunião virtual, né? Coloca ali o StreamYard, né? Coloca um outro processo, manda o link para os conselheiros e faz uma reunião, pelo menos para mostrar, fala assim, tá aqui, nós vamos disponibilizar para vocês por e-mail, esse é o nosso balanço, assim que houver a necessidade da gente ter uma reunião presencial, a gente vai discutir. Mas, assim, o que não dá para acontecer é o conselheiro pegar, abrir o jornal e ver lá o balanço financeiro e ele não ter acesso. O que aconteceu muito na sexta-feira, das pessoas que o nosso palestra conversou, falou assim, você teve acesso ao balanço? Que balanço? Não, que o Palmeiras divulgou. Não divulgou. Não, deve ter vazado por alguém. Não, foi divulgado, é hoje, dia 30. Manda aí então para eu ver, você tem o PDF aí? E a gente mandou o PDF, né, para alguns conselheiros que não tinham nem ideia de que, né, o balanço havia saído. Então, um pouco do que a gente falou no cast da questão da transparência, acho que falta um pouquinho de boa vontade. E a gente pode pegar exemplo de outros clubes. Na sexta-feira à noite, o Bahia fez uma reunião virtual, né, para apresentar os números. Isso não é problema nenhum, né? Mas o fato de não ter essa transparência
que preocupa. Então, assim, por que não fez isso? Nós estamos dentro daquilo que prevê o estatuto do clube, mas tudo bem, a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, com as coisas anormais, não custa você sair um pouquinho dali e fazer isso para os conselheiros. Passou pelo COF, mas o COF é mínimo, você tem que passar isso para os membros do conselho, né? Então, já existe uma predisposição ruim em relação a isso, e um ponto que também chamou a atenção, né, em relação a isso, é que, assim, alguns conselheiros que nós conversamos apontam que, assim, a pandemia, sem dúvida nenhuma, ninguém abre mão e enxerga que seja diferente, né, que não houve nenhum impacto. Mas muitas pessoas falaram para a gente, em 2019, na hora que o Palmeiras faz aquelas contratações de Carlos Eduardo, Felipe Pires, né, ali as finanças já começam a dar sinais que já, né, tinha que fechar a torneira. Então, a questão da base, que é o discurso do final do ano, vamos usar a base, né, contratações pontuais, mais do que uma vontade, foi uma necessidade da atual diretoria do Palmeiras, porque não tinha dinheiro para fazer grandes investimentos, né? E mesmo assim, ano passado, o Palmeiras gastou com o Rony, foram feitas, né, o Vinha, foram feitas contratações pontuais, né, para o time do Palmeiras. E em relação ao Dudu, na própria sexta-feira, o Danilo Lavieri trouxe a informação, né, e o Martins, que fez o nosso, analisou o balanço para a nossa matéria, ele explicou de uma maneira bem didática, né, para nós leigos. Ele falou, pensa que o empréstimo do jogador é a mesma coisa que você alugar uma casa. Então, você faz um contrato de 1 ano, então você vai colocar o valor até o final do ano de quanto você pagou por aquele empréstimo, mesmo que o contrato vá pegar o ano de 2021. Então, foi isso que o Palmeiras fez. Ele colocou a porcentagem, né? Então, os 20 milhões estão sendo descritos no balanço do Palmeiras desde que fechou o acordo até 31 de dezembro. Então, o ano que vem, quando o Palmeiras soltar o balanço de 2021, vai entrar mais dinheiro do Dudu proporcional a esse empréstimo, e caso ele seja vendido e o Aldo Raio faça a compra de maneira à vista igual o Palmeiras, vai ter uma bolada maior, porque vai contar os 6 meses de empréstimo que tem até dia 30 de junho e posteriormente o valor da venda. Se ele voltar para o clube, vai constar somente o valor do empréstimo. Então a gente tentou ser o mais didático possível. O Palmeiras entrou em contato com a gente depois da divulgação do balanço, e eu tive a oportunidade de conversar com o Cristiano Kohler, acho que é assim o sobrenome dele, né, que é o diretor lá, e ele fez algumas ressalvas em relação a isso. Então vamos lá. Antecipação de receitas, que o Palmeiras antecipou receita do Campeonato Paulista no final do ano e também do Campeonato Brasileiro. Essa receita do Campeonato Brasileiro se deve ao valor da Turner, que o Palmeiras tem a receber da Turner. Então ele explicou o que acontece é o seguinte, o Palmeiras foi em 2 bancos e pegou esse empréstimo, só que o Palmeiras pega esse empréstimo no final do ano passado. Então, a Federação Paulista, quando entra para fazer o pagamento da cota, ela vai direto, ao invés desse dinheiro entrar para o Palmeiras, vai direto no banco em que o Palmeiras fez empréstimo e está quitado. A mesma coisa vai acontecer com a grana do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma antecipação de receitas que não vai deixar o cofre onerado, né? Ele explicou para a gente. Então, isso daí já vai ser pago. O Paulista, inclusive, já foi pago essa carta, mas por questões contábeis, o Palmeiras precisou colocar isso em 2020, porque essa antecipação aconteceu em 2020, porém em 2021 isso já está quitado, né? Então é só uma questão contábil, foi algumas das explicações. Ele citou algumas outras coisas também, em relação a jogadores que o Palmeiras tem que pagar. Então, por exemplo, o Vitor Hugo, que o Palmeiras consta lá que tem que dar um valor preferentino. Mas, por outro lado, o Palmeiras também vai receber do clube turco. Então, uma coisa equivale à outra. Então, não é que você tem uma dívida X pelo Vitor Hugo. Você tem essa dívida, porém, do outro lado está entrando a grana do Vitor Hugo, né, que vai bater ali e você vai conseguir saldar. Ele falou que são questões contábeis, né, ele deu esse panorama, mas é o tipo de coisa que para quem está lá dentro, né, para quem é leigo como nós, é muito difícil de interpretar isso, e a partir do momento que você traz essa visão para alguém do financeiro, ele reconhece isso. Então é um pouco
do balanço do Palmeiras. O fato é que o Palmeiras fechou com 151 milhões de dívida em 2020, e o fato é também que os conselheiros do Palmeiras ficaram incomodados porque não tiveram acesso a esse balanço antes da publicação, e ninguém sabe quando vai haver uma reunião presencial no clube, por mais que o clube já tenha voltado a funcionar neste horário reduzido, mas hoje a parte social voltou a funcionar desde a semana passada, mas neste momento é inviável você fazer uma reunião por conta de aglomeração, por conta de tudo isso. Então não se sabe quando haverá um encontro presencial para que os conselheiros possam discutir esse balanço. O ponto é que ele já foi divulgado por questão de lei.